Que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja reinando em nossas vidas. Amém, irmãos? Só alguns avisos antes de começarmos o culto. Lembrando aos irmãos que nós estamos com todos os padrões de higienização na igreja, tá certo? Distanciamento social, as cadeiras estão com 1,5 metro de distância. Ali na recepção, na entrada, está sendo aferida a temperatura das pessoas e está sendo colocado álcool gel, tá certo? Também tem o higienizador de pés ali na entrada, ok? Um aviso, irmãos, que preciso dar é que nós agora, na nossa congregação aqui, nós só temos 22 lugares. Então, os irmãos que pretendem vir aos cultos, até que volte ao normal, tem que ligar para a irmã Dilma, secretária da igreja, e agendar a sua vinda. Para quê, irmãos? Para que quando chegar aqui, não seja constrangido de não ter lugar para sentar. Não só sentar, mas estar dentro da congregação. Porque a prefeitura nos exige o distanciamento de 1,5 metro. Tá certo? Então, ligar para a irmã Dilma. E se caso, não, pastor, mas eu só vou ligar sexta-feira. Não, ligue cedo, ligue segunda, terça. E se tiver algum contratempo, pedimos para avisar. Porque se ligar até sábado, dá para ligar para algum irmão que está na dependência para vir, para que ele possa vir. Tá certo? E também esteja orando, irmãos, porque se as pessoas continuarem pedindo para estar no culto, nós teremos que abrir mais um culto, tá certo? Nós estamos agora somente com um culto pela manhã, domingo, mas se as pessoas continuarem pedindo para vir, nós temos que abrir à noite também. Mas aí eu preciso de quê? Que os irmãos orem, porque à noite eu preciso de pessoas para louvar, para estar na portaria, porque o irmão ali não pode estar à noite também, e para as outras coisas que precisam ser feitas. Tá certo? Que o Senhor nos abençoe e que o culto seja agradável na presença do Senhor. A palavra está com a nossa irmã Dilma. Amém, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Neste momento, eu quero convidar aqui à frente o grupo de louvor. Graça e paz, irmãos. Vamos louvar ao Senhor porque Ele é bom. E no 135. Louvamos-te, ó Deus, pelo dom de Jesus, que por nós pecadores foi morto na cruz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, e ao teu Filho de amor, que foi morto, mas vive, supremo Senhor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Louvamos-te, ó Deus, pelo Espírito luz, que nos tira das trevas e a Cristo conduz. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Ó, vem nos encher de celeste fervor e fazer-nos fluir teu afável amor. Aleluia, toda glória te rendemos sem fim. Aleluia, tua graça imploramos, amém. Glória a Deus.
Amém, irmãos? Vamos orar, entregando esse dia, esse culto maravilhoso, que Deus venha abençoar as nossas vidas. Oremos. Maravilhoso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia que o Senhor criou para nós. Te pedimos, ó Deus, que a tua presença seja constante nas nossas vidas, que o Senhor continue nos abençoando, enchendo os nossos corações, que nesta manhã, Senhor, nós possamos deixar tudo aquilo que não te agrada, tudo que não te louva, para darmos lugar somente à presença do teu Santo Espírito em nós. Nós te pedimos em nome de Jesus que o Senhor tome a direção desse culto, né? Que o Senhor esteja falando aos nossos corações, que o Senhor tome as mensagens, os louvores, todo esse trabalho que vai ser feito aqui, meu Pai, que chegue até o trono da tua graça com cheiro suave, em nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Eu peço aos irmãos que se coloquem de pé para a leitura bíblica, que está no Salmo 23. Vamos todos ler uma só voz, né, irmãos? Vamos ler como está ali no Data Show. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Que nós possamos assim, né, ter a certeza de que o Senhor é o nosso pastor. Ele não deixa que nenhum mal nos aconteça. Nós estamos passando por momentos difíceis, né? Mas aqui eu acho que todos os irmãos têm a certeza que Deus não deixa nada acontecer conosco, né? Temos irmãos que ficaram doentes, mas eles estão aqui para a glória de Deus. Nós passamos dificuldades, mas a presença do Senhor, quando a gente confia plenamente nele, quando a gente busca a presença dele nas nossas vidas, as coisas são diferentes. Nós temos essa felicidade de ter o nosso Senhor como pastor das nossas vidas. Amém, irmãos? Podem sentar. E agora eu convido aqui à frente o grupo de louvor. Este é o nosso momento de dar nossas boas-vindas aos visitantes. E eu já vi que aqui nós hoje só temos de visitante a nossa irmã Rejane, que é da Assembleia de Deus ali da Barra. O que é que os nossos irmãos têm para falar com a nossa visitante? Amém. Glórias a Deus. Acredito que também hoje não temos aniversariantes. Não tem nenhuma aniversariante, deixa o pastor chegar. Então, eu gostaria de usar esse momento para perguntar a algum irmão que tem algum agradecimento ou algum pedido de oração que gostaria que a igreja orasse nessa hora. Algum agradecimento? Algum pedido de oração? A irmã Márcia, por favor, irmã. Pode falar. A irmã Márcia está pedindo oração pela família dela.
cima. Que ele completa mais um ano de vida. Amém. Amém. Então eu gostaria de pedir assim a irmã Regina que estivesse fazendo essa oração. A irmã ouviu? A irmã Márcia, a irmã Cássia. A irmã Márcia pede oração pela família dela e a irmã Cássia pelo pai dela, que ele também se encontra enfermo, né, irmã? E que amanhã ele completa mais um ano de vida. Amém. Amém. Glórias a Deus. Esse é o nosso momento, seria o nosso momento de dízimos e ofertas, mas nós não estamos podendo manusear, né, pastor, assim, dinheiro. Então, eu não sei adiantar. Amém, irmãos. Pelo momento que nós estamos vivendo, para não ter que manusear as células de dinheiro, preferencialmente a gente está recebendo os dízimos, como os irmãos já sabem, através de depósito bancário, tá certo? Mas caso você trouxe seu dízimo, sua oferta, e tem alguma dificuldade de colocar, depositar em banco, logo ali atrás tem um gasofilácio, você pode deixar o seu dízimo ou na entrada ou na saída, para não ter esse momento de dízimos e oferta de transitar, para evitar qualquer contaminação, tá certo? Mas vamos ter um momento de oração pelos dizimistas, tá certo? Então, eu gostaria de convidar a irmã Jaudiceia que viesse aqui à frente fazer uma oração de agradecimento a Deus pelos dízimos e ofertas. Oremos, irmãos. Pai amado, querido, nós nos colocamos na tua presença nesse instante. Gratos a ti, Senhor, por toda a tua bondade e misericórdia que é derramada sobre nossas vidas, Senhor. Neste momento, consagramos a ti nossos bens, nossas vidas, meu Pai, te pedindo que o Senhor continue abençoando, Pai, abrindo a porta de emprego, dando condições ao teu povo, Pai, de estar ofertando na tua casa, de estar dizimando na tua casa, Senhor. Derrama a tua prosperidade, Senhor, não deixe que nada falte, Pai. Aqueles que estão desempregados, também provê os meios, Senhor, para que possam estar de coração também ofertando, devolvendo aquilo que te pertence, Senhor. Somos te gratos por todas as coisas, continua conosco no decorrer deste culto, Pai, falando nos nossos corações, para que possamos aprender mais de Ti e colocarmos em prática nas nossas vidas, para que almas possam ver a Tua luz resplandecer de nós, Pai. Somos te gratos por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Vamos ter um momento, uma mensagem musical com o nosso irmão Eliezer. Graças a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu agradeço a Deus por mais essa oportunidade. Irmão, essa música chama Teu Perdão. Então, o que acontece? Muitas vezes o inimigo tem, assim, investido na parte da vida de muitos irmãos, assim, para você cair em alguma coisa, pecou alguma coisa, aí você vai desistir de ser crente por isso? Não. Você pede perdão a Deus, continua. O diabo tem colocado isso também na pessoa, que a pessoa pecou, que a pessoa não tem mais oportunidade. E muitos irmãos, muitos crentes, muita igreja têm desistido do Evangelho. A Bíblia diz o seguinte: aquele que diz que não tem pecado, mentiroso é. Mas não devemos nos conformar. Vamos seguir em frente, né? Se pecou, peça perdão a Deus, continue, né? Sua caminhada, porque não tem ninguém perfeito. Perfeito só Deus. Se tinha algum perfeito, Jesus não viu. Então, que Deus abençoe, né? Ouça a música agora, em nome de Jesus. Para edificação dessas vidas. Tenho muito para te dizer, embora queira muito te falar, sei que palavras não expressarão a alegria que se passa em mim, que muitas vezes quis justificar, as atitudes, erros, meu pecado, glórias a ti, pude me arrepender. As horas amargas do arrependimento, o pranto profundo do meu coração, o time marcado da minha voz, a minha oração. Sentir os teus dedos a enxugar dos olhos, provar da beleza da consciência sã, me faz alegria, louvar o teu nome, sentir teu perdão. Pai, agora muito posso te dizer, embora que prefira me calar, meras palavras não conseguirão dizer em ti o que se passa aqui, nesse lugar que só tu podes ver. Então provar se sou sincero ou não, vem me mostrar se eu quero saber. Se meio o caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faz-me contrito, dá-me o teu perdão. Se meio o caminho que tu tens traçado, eu andar errado por não te seguir, torna-me humilde, faz-me contrito, dá-me o teu perdão. Louvado seja Deus, eu agradeço a Deus pela oportunidade. Amém. A palavra agora está com o nosso pastor Roque. Paz e graça mais uma vez, irmãos. Antes de iniciarmos a mensagem, a reflexão, vamos ter mais uma oração, irmãos. Nesse período de pandemia, existem muitas pessoas que estão sofrendo, irmãos. Sofrendo porque perderam um ente querido, sofrendo porque tem pessoas internadas da família, sofrendo porque perderam emprego. Nós ligamos a televisão, vemos jornais, pessoas atrás do auxílio emergencial porque estão desempregadas. Vamos estar orando por essas pessoas, irmãos, para que o Senhor, que é o dono de todas as coisas, Ele venha abrir portas de emprego, que Ele venha ministrar cura sobre o
o mundo, né, sobre essa doença, que Ele venha, Senhor, nos consolar os nossos corações. O irmão José Antônio quer orar por esse motivo, irmão? Vamos estar de pé, irmãos? Vamos orar por o irmão? Nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, louvados e engrandecidos seja sempre o nome do Senhor em nossas vidas. Ó Pai, nesse momento nós nos colocamos diante de Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, para suplicar ao Senhor as Tuas misericórdias, segundo a Sua benignidade, por aquelas pessoas que têm padecido, ó Deus, devido à pandemia. Ó Deus, consola os corações dos familiares que têm perdido os seus entes queridos com essa enfermidade. Aqueles que se encontram em hospitais, que o Senhor possa visitá-los e abençoá-los, acompanhá-los e ajudá-los em sua recuperação. Ó Deus, que o Senhor, por misericórdia, Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor cesse esta pandemia. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a passar por este momento tão difícil. Ó Deus, certos de que o Senhor é Deus e que o Senhor está acima de tudo e de todos. Abençoa os teus servos, ó Deus, especialmente membros da primeira Igreja Batista na Barra. Ó Deus, ajudando-os, e que nenhum de nós, nem nossos familiares, venham ser contaminados. E que o Senhor ajude aqueles que, porventura, já tenham sido contaminados com o coronavírus. Ó Deus, continuas conosco, nos dá um resto de dia em Tua presença, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Queria compartilhar com os irmãos, desta manhã, o texto que se encontra lá no livro de Moisés, Deuteronômio, capítulo 29. A partir do versículo 1. Deuteronômio, quinto livro da Bíblia, capítulo 29. Amém, irmãos? Isso. Irmãos, ainda temos 2 lugares ali no fundo, não é isso? Tem uma pessoa chegando. A partir do versículo 1. Fala assim a palavra do nosso Deus. Deuteronômio 29, 1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés, dizendo: Fizeste com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhe: Tende visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a toda a sua terra. As grandes provas que vossos olhos viram, os sinais e maravilhas, porém o Senhor não vos deu o coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até o dia de hoje. 40 anos vos conduzi pelo deserto, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a vossa sandália. Pão não comestes, e não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor vosso Deus. Quando vieste a esse lugar, Seom, rei de
Esbom e Og, rei de Baçã, nos saíram ao encontro, a peleja, e nós os ferimos. Tomamos-lhes a terra e a demos por herança aos Rubinitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Guardai, pois, as palavras dessa aliança e cumpre-as, para que prospereis em tudo quanto fizeste. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Santo Deus, nós, teus servos, estamos aqui reunidos, Senhor, para lhe adorar, para render graças a Ti, para render louvores a Tu, Altíssimo, que habita nas alturas, Senhor, que é santo, santo, santo. Mas também viemos, Senhor, para ouvirmos a Tua palavra e recebermos um refrigério, um conforto, um fortalecimento, uma demonstração para as nossas vidas, Senhor. Fala aos nossos corações, para que entendamos o que Tu queres para as nossas vidas nesses dias, em nome de Jesus. Amém? O tema da reflexão de hoje, irmãos, é passando pelo deserto. Passando pelo deserto. Irmãos, se nós olharmos o dicionário, deserto é região árida, seca, rochosa, lugar de desolamento, lugar despovoado. O deserto é um lugar onde há dificuldade para tudo, irmãos. Para ter água, para ter comida. É um lugar onde os bichos, os animais, também pelejam pela sua vida. Lugar de serpentes, de escorpiões. Espiritualmente, irmãos, biblicamente, o deserto é o lugar de provações, de tentações, de purificação do homem e da mulher. É um lugar onde Deus se faz presente também, irmãos. Foi no deserto que Elias, fugindo de Jezabel, ele entra em depressão. E na sua depressão, Elias, no deserto, pede a morte. Ele pede para morrer. É no deserto, irmãos, que Davi, ele foge do rei Saul. E ali também passa provações, passa perseguições, passa fome, irmãos. É no deserto que Jesus é levado pelo Espírito e ali é tentado por Satanás, irmãos. Deserto como lugar de provação. Mas também deserto, irmãos, lugar também de amadurecimento, irmãos. É igual o deserto, é como aquela criança que é mimada, que o pai dá tudo para a criança. E ela se torna uma criança, um adulto birrento, um adulto que não aceita a opinião de ninguém e que muitas vezes não se dá bem na sua vida. Mas aquela criança que o pai a demoesta, que chama a atenção, ela se amadurece, ela amadurece para uma vida, irmãos. Na vida espiritual, o homem e a mulher, às vezes é confrontado com um deserto. Às vezes porque nossas vidas levaram a nós cairmos naquele deserto. Pessoas que fazem mais escolhas. Da mesma forma pode ser, sermos encaminhados para o deserto por situações que nós não prevemos. Doenças. Quem está preparado para pegar uma doença? E essa doença às vezes é o deserto. Um desemprego, uma catástrofe na família, deserto que as pessoas passam. E há desertos, irmãos, que quem nos leva é o próprio Deus. Para que nós venhamos a amadurecer, a nos tornarmos melhores servos de Deus, a nos tornarmos crentes reais, irmãos. Porque muitos, por não passarem no deserto, têm sido cristãos medíocres ou pseudo-cristãos. O deserto, irmão, é tão importante para Deus que o povo de Israel foi levado ao deserto para ficar ali 40 anos, irmãos. Não é à toa que o livro de Números, o nome dele original não é Números. O nome do livro de Números é Bemidbar, que significa no deserto. O título dele em hebraico é no deserto. É o período que o povo passou no deserto, que conta as lutas do povo de Deus, as agruras, mas também
as vitórias que Deus deu a eles ali naquele lugar, no deserto. Eu não sei se você está passando por algum deserto hoje, mas eu sei que a palavra de Deus tem nos ensinar algumas coisas que nós precisamos aprender para não esmorecermos nos desertos que nós vamos passar em nossas vidas. Porque se você não passou, está passando, ou algum dia pode passar por um deserto. Irmãos, voltando ao contexto da passagem, aqui se encontra exatamente no final da vida de Moisés. Moisés já tem 120 anos, ele passa 40 anos como príncipe do Egito, 40 anos ele passa em Midian, aprendendo ali a pastorear ovelhas, e 40 anos ele guia o povo de Israel no deserto. E Deus fala: olha, Moisés, você não vai entrar na terra prometida, mas você vai ver. Mas antes de você entrar, eu queria que você chamasse todo o povo e falasse para ele as últimas recomendações antes de entrar na terra prometida. O que é chamado de quarto discurso, ou último discurso de Moisés para o seu povo. E ali, irmãos, a primeira coisa que Deus fala através de Moisés é uma ademoestação. Ele começa falando assim, versículo 2. Chamou Moisés a todo Israel e disse: tendes visto tudo quanto o Senhor fez na terra do Egito, perante vós, a Faraó e a todos os seus servos, e a todas as terras, as grandes provas que os vossos olhos viram, e sinais grandes e maravilhosos. Primeira coisa, irmãos, que Deus fala com o povo, é que sejamos gratos. Mesmo no meio do deserto, nós precisamos ser gratos. Mas como eu posso ser grato, irmão, no meio de um desemprego? Às vezes não tenho dinheiro para fazer uma compra de supermercado completa para minha família. Chega a luz, a água, o aluguel e se acumula. Como eu posso ser grato a Deus? Como aquele povo poderia ser grato ao Senhor no meio de uma terra árida, irmãos? Moisés fala: tendes visto tudo quanto o Senhor fez. Irmãos, é impossível um homem ou uma mulher de Deus que tem um relacionamento com o Senhor não consiga enxergar os benefícios que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque a cada dia, irmãos, nós passamos por livramentos. A cada dia, o Senhor tem sustentado a nossa casa, a nossa família. O povo de Israel também, irmãos, passou por aflições, mas o Senhor também os livrou de muitas coisas. Lá em Neemias, capítulo 9, nós vamos trabalhar também com esse texto, versículo 16 e 17. Deus se queixa ao povo através de Neemias. Ele fala assim, Neemias 9, 16. Porém eles, vossos pais, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, recusaram-se a ouvir, e não lembraram das tuas maravilhas que fizestes, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, com o propósito de voltarem para a sua servidão do Egito. O povo de Israel, irmãos, ao encontrar as agruras, as dificuldades do deserto, eles queriam voltar, irmãos. E eles não olharam o que Deus tinha feito por eles no Egito, irmãos. Eles não viram que o Senhor tinha mandado as 10 maravilhas do Egito, que tinha livrado os seus filhos do anjo da morte. Não tinha visto, irmãos, que eles estavam entrando numa terra e mandou água da rocha, e desceu pão do céu, e vieram codornizes, e eles comeram carne no meio de um deserto, irmãos. O povo estava cego. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente é assim. A gente vive bem o tempo todo. Tenho minha casinha, tenho meu emprego, estou com saúde, mas de repente, deu uma dor de barriga, deu uma dor de dente, teve qualquer problema,
tudo de bom que Deus fez, parece que sumiu. Ah, Deus, me mandou essa dor de dente. Ah, Deus, me mandou esse desemprego. E tudo aquilo de bom que Deus fez, parece que sumiu das nossas vidas. O povo de Israel era assim, irmãos. Quando estava bem, comendo bem, vivendo bem, era uma maravilha. Aconteceu qualquer coisa, se esquecia dos benefícios dados pelo Senhor. Vou abrir uma aspas aqui, irmãos, rapidinho. Os irmãos estão sentindo frio aqui? Não? Tá bem? Ah, porque eu estou vendo alguns irmãos. Mas não é frio não, né, irmão? Amém. Que também, se a gente não ficar confortável, na medida do possível, a gente consegue assimilar a mensagem também. Então, tá tudo na paz aí? Amém. Senão a gente desliga um, para ver se melhora. E nós somos assim, irmãos. Nós esquecemos os benefícios de Deus para nossas vidas. Oh, Deus, porque meu filho é rebelde, aí tem 10 filhos, só um é rebelde, só reclama a Deus daquele que é rebelde, mas não agradece os outros 9 filhos que são a bênção. Não somos assim, irmãos? Come todo dia uma comida gostosa, chega um dia, tem que comer uma carne mais difícil, a gente faz o quê? A gente reclama. E a gente reclama mais de Deus, irmãos. Deus fala, ó, precisamos ver os sinais e as maravilhas que Deus tem feito, irmãos. Os israelitas, versículo número 4, fala assim, porém o Senhor não deu o coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir até o dia de hoje. Isso não quer dizer, irmãos, que Deus fechou os olhos dele. O texto quer dizer que o povo estava tão cego que não via o agir de Deus, irmãos. Eles estavam surdos, cegos e sem entendimento, irmãos. Salmo 103. Versículo 1 e 2. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não se esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Primeira coisa, irmãos, chegou o deserto na sua casa? Desemprego, doença, chateação, rebeldia dos filhos? Primeira coisa, traga a lembrança os benefícios que Deus fez para você. Senhor, eu te entrego esse filho, te entrego o meu desemprego, te entrego essa doença, mas eu glorifico o teu nome, porque mesmo no deserto, o Senhor fez maravilhas no meio da minha casa. Ser grato ao Senhor. Ser grato ao Senhor, irmãos. Podemos não ver Deus agindo, mas Deus, Ele está operando a cada dia. E quando nós entramos no deserto, nós precisamos entender isso, irmãos. Porque, se nós olharmos a retrospectiva do povo de Israel, os murmuradores ficaram no deserto, irmãos. Deus manda o povo para o deserto para aqueles que murmuravam ficassem por lá mesmo. Mas aqueles que glorificavam o nome do Senhor no deserto, eles chegaram até a terra prometida, irmãos. Quer chegar até a terra prometida? Seja grato, mesmo no meio das dificuldades do deserto da vida. Segunda coisa, irmãos. Versículo 5. 40 anos vos conduzi pelo deserto, e não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem gastou o vosso pé a sua sandália. 40 anos vos conduzi pelo deserto. Segunda coisa, irmãos. No deserto, Deus está. E no deserto, Ele quer nos conduzir também, irmãos. Nos conduzir. Muitas vezes as pessoas vão no deserto e se perdem. Por quê? Porque não conhecem o deserto. Não tem quem as guie. E são direcionadas para quê? Para areia movediça, para covil de cobras, de escorpiões. Esses empecilhos do deserto, irmãos, significam as agruras da vida, irmãos. E muitos têm morrido pelo deserto,
pelos escorpiões da falta de fé, pelas serpentes do falso amigo, do falso conselheiro. E as pessoas, quando estão no deserto, elas morrem vítimas dessas coisas. Em vez de pedir para Deus guiar, Senhor, eu estou passando por uma situação difícil com minha família. Estou passando por uma situação difícil financeira. Me ajuda, faz alguma coisa. Sabe o que acontece? Vai pedir ajuda para uma pessoa que nem cristã é, irmãos. Um casal estava com problema no seu relacionamento. Estavam brigando muito. E nisso pediram conselho para mim. E eu mostrei na Bíblia algumas coisas sobre casamento, né? De suportar, de submissão. E eles preferiram não ouvir o que a Bíblia estava dizendo. E foram se aconselhar com amigos que não eram cristãos. E um amigo que não é cristão fala o quê? Rapaz, você quer suportar esse casamento, esse deserto do seu casamento? Chuta o balde. Se separe. O que não falta é mulher por aí, está assim de mulher, dando sopa. A mesma coisa, as amigas da menina também falaram. Olhe, deixa para lá. Ele é uma pessoa ingrata com você. E esses conselheiros, irmãos, são os escorpiões e a serpente do deserto. E aconteceu o que com esse casal? Se separou, irmãos. Se separou, cada um foi para a sua vida. E sabe que cada um casou de novo? E como é que está o casamento deles? A mesma coisa. Porque continua ouvindo conselho de quem não é Deus. Mas também tem experiência, irmão, de casais que tiveram problemas, que se aconselharam e ouviram o que diz a palavra de Deus sobre casamento, sobre abrir mão, sobre amar, sobre compreender. E já tem mais de 10 anos casados. Casamento, irmãos, não é sonho de princesa. Casamento é você aprender a amar o outro, mesmo com as dificuldades, mesmo com as diferenças um do outro. Irmãos, o deserto também é lugar de miragem, irmãos. Muitas pessoas têm também entrado em problemas porque têm visto coisa onde não existe. O povo de Israel era guiado pelo Senhor, uma coluna de fogo à noite e uma coluna de nuvem de dia, para que o povo não se perdesse, para que o povo não fosse enganado, para que o povo não fosse ludibriado pelas miragens do deserto. Na miragem você vê água onde não tem e você vê cidades onde não existem. E muitas vezes as pessoas têm sido enganadas por ver, como diz, né? Caldeirão de ouro no fim do arco-íris. Caldeirão de ouro no deserto. Irmãos, mas Deus, Ele conduziu o povo de Israel e o livrou da serpente, do escorpião, da doença, dos inimigos. E Ele fala alguma coisa interessante, Ele fala assim, ó. Deixa eu ver. Não, ainda não. Provérbios capítulo 14, 12. Fala assim: há caminhos que ao homem parece direito, mas ao cabo do caminho a morte. Aquele que anda segundo o seu conselho, no momento de deserto, irmãos, ele pode cair no meio do deserto. A palavra fala assim: maldito o homem que confia no próprio homem. Tanto o homem, a sua carne, o seu pensamento, como o conselho de pessoas que não são de Deus, irmãos. Mas aquele que é guiado pelo Senhor, acha lugar seguro. O texto que nós começamos o culto fala o quê? Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Por que ele não teme mal? Porque é o Senhor que está guiando ele pelo vale da sombra da morte. Não é porque ele é mais forte, não é porque ele tem mais dinheiro, não é porque ele tem mais sabedoria, mas porque o Senhor está com ele. O povo de Israel conseguiu passar 40 anos pelo deserto, porque o Senhor é que era o guia de Israel. Está passando pelo deserto, irmão? Aprenda a buscar o Senhor.
vejo as coisas que ele fez no passado, e agora, Senhor, me guia, me dá uma luz, me dá um direcionamento. O que é que eu devo fazer? Onde eu devo economizar? Como eu devo tratar meus filhos, meu marido, minha esposa? Até na igreja, irmãos. Tem dia que a gente se depara com algumas coisas dentro da comunidade da fé, que é a igreja, e a gente não pedir sabedoria para o Senhor, irmãos. Fica difícil. Fica muito difícil, irmãos. É preciso entregar o seu caminho. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Esse é o conselho para quem está no deserto. Terceira coisa, irmãos. Versículo número 5 e 6. 40 anos vos conduzi pelo deserto, e não envelheceram sobre vós a vossa veste, nem se gastou o vosso pé, a sua sandália. Pão não comeste, não bebeste vinho, nem bebida forte, para que soubesse que eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Irmãos, parece que os israelitas não olhavam para o pé. Porque só depois de 40 anos que eles olharam assim, faz a sandália de Painho. Painho já morreu, eu já peguei a sandália dele, estou 40 anos no deserto, e a sandália está nova. Poxa, e essa roupa? Lava a roupa, visto. Lavo, visto. E olha que no deserto não tinha nem tanta água para lavar roupa sempre. E a roupa, irmãos, durou, irmãos. Eu me lembro uma vez que eu estava passando uma dificuldade financeira, irmãos. Eu estava somente com 2 sapatos. O de festa e o de trabalho. E eu estava indo, irmão, já tinha 1 ano com o mesmo sapato para trabalhar. E um dia deu aquela chuva assim. E eu cheguei em casa, senti o pé molhado. E eu disse, por que o pé está molhado? Se eu estou de sapato. A água estava baixinha. Aí quando eu olhei para o pé, irmão, o sapato estava furado, irmão. E eu não vi. Eu disse, glórias a Deus que o sapato durou até o tempo de eu poder comprar outro, irmãos. E às vezes a gente não vê a providência de Deus. A providência de Deus, irmãos, no nosso sustento. No nosso sustento. Eu me lembro quando eu estava na igreja Batista de Brotas, o pastor Isaías estava dando um curso chamado EAT, né? Que era curso de aperfeiçoamento teológico, né? Que dava todas as matérias do seminário, e no final do curso, tinha a formatura e eu não tinha terno. Eu me apertei, comprei um terno aí a perder de vista. E esse terno, irmãos, durou até eu me formar no seminário. O terno já sabia quando tinha igreja, que eu ia pregar, que ele dizia, estou aqui. Provisão de Deus, irmãos. E o terno não amassou, não rasgou, não desbotou. Louvado o nome do Senhor, irmãos. Nós temos que olhar essas coisas para trás e ver que mesmo na dificuldade financeira, Deus manteve as minhas coisas, irmãos. E Deus tem mantido também as suas coisas. Tem mantido, irmãos. Lá em Neemias de novo, capítulo 9, que faz relação a esse, versículo 21, Deus fala assim, desse modo, o sustentasse 40 anos no deserto, e nada lhe faltou. As suas vestes não envelheceram, e os seus pés não incharam. Além da questão das roupas, irmãos, ele também fala que a saúde dos israelitas estava boa. Porque a pior coisa, irmãos, é você estar desempregado e precisar comprar um remédio. Aí você vai na farmácia popular, não tem. Aí você vai ter que comprar um antibiótico, 50, 100 reais. Mas Deus é tão bom, irmãos. Minha mãe dizia assim, eu não sei porque filho de rico tem tanta doença. O filho de pobre fica na rua, com o pé descalço, come as coisas da rua, não lava a mão e não pega uma doença. Sabe o que é isso, irmãos? Providência de Deus. Providência de Deus, irmãos, com o menos favorecido. Ele sustenta, irmãos. O Senhor é que nos sustenta no deserto. Porque se não fosse o Senhor, o que seria de nós?
Ele nos sustenta conservando o que nós temos, abençoando a nossa saúde e também provendo a nossa despensa, irmãos. A nossa casa, versículo número 6. Pão não comestes, e não bebeste vinho nem bebida forte, para que soubesses que eu sou o Senhor, vosso Deus. Ele não quer dizer que o povo de Israel não comeu pão, nem bebeu vinho, como uma dificuldade, não, irmãos. Ele fala isso na questão de o quê? Olhe, vocês não precisaram plantar trigo, não precisaram colher o trigo, não precisaram limpar o grão do trigo, que tem que bater, não precisaram fazer fogo para cozinhar, porque Deus mandou já o pão pronto, que era o pão do céu, o maná, irmãos. Ele fala assim, olha, vocês não precisaram fazer pão, porque o pão que vocês comeram veio do céu. Vocês não precisaram plantar vinhas, nem colher as uvas, nem fazer lagares para tirar o vinho. Mas vocês beberam da água da rocha. Imagine, irmãos, as pessoas passando sede no deserto, e Deus manda Moisés falar com a rocha. E quando ele fala com a rocha, sai água da rocha, irmãos. Deus fala ao povo, olha, eu sou o provedor, não faltou nada, porque eu estava com vocês. Neemias 9,15, pão do céu lhes dei na sua fome, e água da rocha lhes fizeste brotar na sua sede. Ele quer dizer, quando o povo de Israel necessitou de alguma coisa, não foi o homem que deu, não foi o braço dele que deu, mas quem deu foi quem, irmãos? Foi Deus. Está com sede? Fala com a rocha. Está com fome? O maná aparece dos céus. Está com fome de outra coisa melhor? Vem as codornizes. Imagina, irmão, num lugar ermo que não tinha nada, só tinha pedra. Vem uns bichos que é frágil, irmãos, que não vivem no deserto. Tinha um irmão da igreja que eu passei, que ele criava codorna. Ele falou assim, codorna é um bicho tão chato, se você não cuidar direito, morre tudo de vez. Mas para o povo de Deus, as codornas, as codornizes, ele vem no meio do deserto, de lugar nenhum, ou melhor, do lugar de Deus. Deus alimenta o seu povo de onde não vem, irmãos, de onde não vem. Já falei aqui, outras vezes aqui da igreja, a gente se mudou para cá, para esse lugar, nossas finanças eram pouquíssimas, e a gente entrou aqui, pela misericórdia de Deus. E no primeiro mês, estava eu e o irmão Edson pintando, né? Não parece não, mas eu pinto. Aí eu estava pintando aqui, não tinha esses pisos, piso antigo ainda, e a gente pintando a parede. E o querido irmão Edson, né, que já faleceu, ele pergunta, pastor, como é que vai pagar o primeiro aluguel? Porque a gente comprou essa tinta, e eu estou vendo aqui na tesouraria, que ele era também da diretoria, vice-presidente da igreja, como é que a gente vai pagar? Falei, ó, eu não sei. Eu sei que Deus mandou vir para cá e nós estamos aqui. E eu e ele sujo de tinta, bate na porta, e a irmã, que já foi da nossa igreja, ela estava na porta e queria falar com o pastor, e eu chego todos sujos de tinta. Ela fala, não, eu quero falar com o pastor, não é com o senhor não. Eu digo, não, sou eu que sou pastor. Com um boné todo sujo de tinta, de bermuda. E ela falou assim para mim, pastor, eu moro ali naquele prédio ali do lado. E eu estou afastada da igreja. E eu falei que só ia para a igreja se Deus colocasse uma igreja na esquina da minha casa. E hoje, quando abre a minha janela, está o senhor e aquele outro rapaz botando a placa lá, Congregação Batista da Barra. E o primeiro dízimo dessa irmã, que estava acumulado, né, que ela já tinha um tempo sem congregar, foi o dinheiro, irmãos, que a gente pagou o nosso primeiro aluguel aqui. Um valor expressivo. Deus é que provém a água do deserto, irmãos. Deus é que provém o salvamento financeiro, de saúde, espiritual e para a nossa família. Você está no deserto, mas você tem um Deus que é o provedor mesmo do deserto, irmãos. E nós temos que entender isso. Moisés, ele fala para o povo, olha, suas sandálias não acabaram, suas roupas não se rasgaram,
E aí vocês estão comendo água da rocha, bebendo água da rocha e comendo pão do céu e codornizes. Salmo 78, já estou perto do final, tá, irmãos? Salmo, deixa eu ver se eu marquei aqui, 78. Versículo 15. Salmo 78, 15. No deserto fendeu rochas, ele deu de beber abundantemente, como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, e fez manar a água como rios. Versículo 24. Fez chover maná sobre eles para alimentá-los. Ele deu cereais do céu. Comeu cada qual pão dos anjos. Imagina, irmãos, pão dos anjos. Enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar o vento no céu do oriente. E pelo poder produziu o vento do sul. E também fez chover sobre eles carne, como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fez-los cair no meio do arraial deles, ao redor das suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam. Imagine, irmãos, a bênção do Senhor, que supriu o povo de Israel em todas as coisas. No deserto, irmão, espiritual, também a mesma coisa. É Deus que é o nosso provedor, é Deus que é o nosso sustento. Versículo número 7 e 8, voltando lá a Deuteronômio 29. A última coisa, irmãos. Primeira coisa, dê graças ao Senhor. Segunda coisa, entregue o seu caminho ao Senhor para Ele lhe conduzir no deserto. Entenda que Ele é o sustentador da sua casa, da sua vida, mesmo estando no deserto. E a última coisa, irmãos, versículo 7 e 8. Quando vieste a esse lugar, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bassã, nos saíram ao encontro, a peleja, nos feriram. Tomamos-lhes a terra e a demos por herança aos Rubinitas, aos Gaditas e a meia tribo de Manassés. Irmãos, quando o povo de Israel saiu do Egito, ele era escravo, rachador de lenha, carregador de água, fazedor de bloco para Faraó, amassando barro para Faraó, literalmente, irmãos. Era um povo que não conhecia espada, que não conhecia guerra, e quando eles entram no deserto, irmãos, uma das primeiras coisas que aparece é o quê? Cidades fortificadas, exércitos contra eles, homens, guerreiros acostumados a manejar a espada, o machado, o escudo. Imagine, irmãos, um povo desse, escravo, enfrentar guerreiro, fazer igual o outro, dizer assim, nesse caso, ou mato ou morro, ou corro para o mato, ou corro para o morro. Só que Deus era com Israel, irmão, no deserto. E a última coisa que Deus ensina através de Moisés é que mesmo no deserto, mesmo nós sendo fracos, Deus nos dá vitória sobre os inimigos, irmãos. Sobre os inimigos da nossa família, dentro da nossa família, sobre os inimigos do desemprego, sobre o inimigo da doença, sobre os inimigos espirituais, sobre aqueles que nos perseguem, porque o Senhor está conosco. Mesmo quando nós olhamos para o lado e só vemos o deserto, só vemos o ermo, Deus garante vitória. Tem uma música que canta assim, que é o tema até dos homens batistas. Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado delas seus servos fiéis. Força e poder nos tem dado, Ele nos tem sustentado, dando-nos sua mão vida de paz, perdão, salvação. Se Deus é por nós, quem nos vencerá? Dá-nos a poder real, Deus nos guardará. Isso quer dizer, irmãos, que a vitória vem de Deus, irmãos. Aquele povo fraco no deserto, ele se torna forte
não pela sua força, mas porque Deus é que nos fortalece. O Senhor nos garante vitória. Salmo 124. Salmo 124 fala assim: não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado. Israel que o diga. Não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, e nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos seus dentes. Salvou a nossa alma como um pássaro do laço do passarinheiro. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Está passando luta, irmãos? Pede ao Senhor para nos livrar. É Ele que nos livra de todo o mal. 1 Coríntios capítulo 15, 57. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Por nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a vitória que nós alcançamos, irmão. E assim, irmãos, como o povo de Israel, nós também somos povo de Deus. E nós também passamos por lutas, nós também passamos por desertos, nós também passamos por dificuldades, Senhor. Mas precisamos crer que Deus está conosco a cada dia, nos conduzindo, nos sustentando e nos dando vitória. Qual é a luta que você tem passado? Qual o deserto que você tem passado? Eu sei os meus. Eu não sei o de vocês. Vamos ouvir um louvor antes da oração final, irmãos? Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Da sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Vamos ficar de pé, irmãos? Se na vida não tens direção, é preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama e Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus,
porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. E se você tem passado por algum deserto durante esses dias, semana, entrega agora seu deserto na mão do Senhor. Entrega seu deserto e seu problema. Vamos orar e entregar tudo para que Deus venha nos guiar, nos direcionar e para que Ele nos dê vitória nesses dias de lutas. Vamos orar? Maravilhoso Pai, bendito Deus, rendemos glórias e graças a Ti, Senhor, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado, Senhor. Tem sido nossa sombra, Senhor, nos dias de calor, tem sido nossa luz, Senhor, em meio à escuridão. Tu tem nos dado, Senhor, maná e água no meio do deserto, Senhor. Tu tem nos fortalecido, nos consolado. Por isso nós chegamos agora na Tua presença, Senhor, para lhe pedir, Senhor, que Tu entre em providência, Senhor, nessa luta, nesse deserto que nós temos passado, Senhor. Seja com cada servo Seu aqui, Senhor. Se é motivo de saúde, Senhor. Se é motivo, Senhor, de alguém da família está passando por lutas na saúde, Senhor. Tu é um Deus que cura, que sara, que liberta, Senhor. Por isso nós pedimos, cura, Senhor, nas nossas vidas. Se alguém tem passado por problemas emocionais, Senhor, síndrome do pânico, depressão, mania de perseguição, qualquer coisa que venha do lado, Senhor, psíquico, Tu também pode curar, Senhor. Cura, Senhor, esse medo que essa pessoa tem sentido, essa depressão, Senhor, para que nós sejamos também emocionalmente sadios na Tua presença, Senhor. Se é problema financeiro, Senhor, se estamos passando por dificuldade nesse momento de tanto desemprego, de tantas empresas que têm fechado, Senhor, que nós venhamos confiar nosso bolso, nosso emprego, nosso negócio nas Tuas mãos, Senhor, porque Tu é o Deus provedor, Senhor, que provém todas as coisas, todos os bens pertencem a Ti, Senhor, e Tu distribui conforme a Tua vontade. Nós nos suplicamos a Ti, Senhor, para que Tu venha entrar com providência financeira também, Senhor. Se é na família, Senhor, se são com os filhos, se é problema de drogas, homossexualismo, Senhor, rebeldia, Senhor, nós entregamos nossos filhos na Tua mão, Senhor. Cuida de cada filho nosso, Senhor, para que não venha se desviar, Senhor. Cuida das minhas filhas, cuida dos filhos de cada um, Senhor, para que sejam, Senhor, como diz a Tua palavra, herança bendita do Senhor. Seja também com nossos casamentos, Senhor, com a esposa, com o marido. Não deixa que as brigas venham afastar um do outro, Senhor. Dá-nos paciência e compreensão para com o outro, para que as pessoas possam ver em nós, pessoas que mesmo no deserto, dão testemunho de Ti, Senhor. Se há alguma outra aflição no coração dos Teus servos aqui, Senhor, vem sanar. Nos conduz pelo deserto, até que cheguemos na Canaã, Senhor, no lugar que manda leite e mel, que é aquilo que Tu tem preparado para cada servo Teu. Sabemos que para cada vitória é preciso uma luta, e para cada terra prometida, precisa passarmos por um deserto, Senhor. Que nós suportemos o deserto a cada dia. E que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo, esteja reinando em nossas vidas, e na vida de todo o povo de Deus, espalhado pela superfície da terra, hoje e eternamente. Amém. E glórias a Deus. Amém. Poder sentar, irmãos. Vamos ter um louvor finalizando. E logo depois estamos... Não vai ter louvor? Então os irmãos estão despedidos em nome de Jesus. Que tenham um bom domingo e uma semana de vitória na presença de Deus.
Lembrando os irmãos que nós temos nossos cultos online, terça-feira, às 6h30 da manhã, e na quinta-feira, às 19 horas. Faça um esforcinho, é pelo Google Meet. Deus nos abençoe. Amém.